Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Vamos lá para a nossa última aula de ciências, né? Antes de nós entrarmos de férias, tá bom? Deixa eu aproveitar e falar que hoje, lá, depois do vídeo, vocês vão ter uma atividade avaliativa de ciências, tá bom? Ela tá bem gostosa de se fazer, acho que vocês vão gostar. Olha quem tá aqui, gente, que coisa mais linda. O nosso amigão, o Gabriel. Ele fez aquele trabalhinho sobre solo. Nossa, eu fiquei tão feliz de ver. Olha só o capricho. Solo humoso ou umífero? Pesquisa de solo, Jardim do Gabriel. Olha ele pesquisando com a lupa. Ele pesquisou um solo lá do jardim da casa dele, tá? Ó, solo fértil, vários tipos de vida, animais e plantas, taturana. Olha, ainda achou outros bichinhos. Tá vendo os invertebrados? Nossa, eu fiquei tão feliz, gente. Muito lindo, viu, Gabriel? Adorei, adorei mesmo. Você tá de parabéns, viu? Um beijinho da Pro, gente. Olha aqui. Pessoal, uma sugestão que eu vou dar para vocês. Dividam essa aula em 2 momentos, tá bom? Porque assim vocês não vão cansar. Também pode ser em 2 dias, vocês é que vão decidir aí, tá? Mas a gente vai se empenhar, né, para terminar ciências, porque vai ser melhor para a gente quando a gente voltar, tá bom? Então não tenham pressa para fazer nada, façam tudo com calma, com qualidade, mas não precisa fazer tudo num único momento. Divide essa aula em 2 momentos, assim acho que vai ser mais fácil para vocês, tá? E mais prazeroso também. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no final do caderno e vão recortar esse jogo, montar, né? Recorta bonitinho aqui. Aqui passa ou uma cola ou uma dupla face, não sei o que vocês têm aí, e cola essa parte aqui. Aí vocês vão montar a parte de tabuleiro, né? Tá falando que aí nessa página tem um dado para montar. No meu caderno não tinha dado. Aí vocês veem aí, se tiver um dado para montar, vocês montem. Se não, vocês peguem um dadinho aí de casa. E quem não tiver dadinho, usa dedos, tá? Então, coloquei esse jogo um pouquinho maior para a gente poder ler. O nome do jogo é Cuidando do Solo. Regras. Jogam 2 colegas por partida. Monte o dado. Tá vendo? Tá pedindo para montar o dado. Para mim não veio dado aqui. Não sei se para vocês tem aí, tá? Recorte as 2 peças do jogo que estão na mesma folha do dado. Use o dado para ver quem começa o jogo. O que tirar o maior número. Então, você vai jogar, por exemplo, com a mamãe. Você joga o dado. Caiu lá 3. A mamãe joga o dado. Caiu 5. Ah, o 5 é maior do que o 3? Então, quem vai começar o jogo é a mamãe, tá? Obedeça as ordens do tabuleiro. Boa sorte. Então, aqui é o local de partida. Vocês têm que ter 2 marcadores, né? Aí começa a jogar. Quem cair aqui, ó, no 3. Que absurdo. Você jogou um saco plástico na grama. Isso leva 400 anos para se decompor. Fique 2 rodadas sem jogar. Isso daí, esse joguinho vai ser duro, hein, gente? Mas olha só, com essas paradinhas aqui, a gente vai aprender um monte de coisa. Já conseguiu aprender aqui, ó. Quanto tempo leva um plástico para se decompor na natureza? 400 anos. Olha só, né? Que absurdo mesmo. Aí continua. Quem parar nessa casa? Você não observou a placa e pisou nas flores. Volte uma casa, pegue uma pá e arrume o jardim. Nossa, esse jogo tá
Dando uns castiguinhos, hein? Mas também está ensinando, tá vendo? A gente não pode ficar pisando em grama, não pode ficar pisando em flor. Aqui, o solo foi desmatado, mas você o replantou. Ah, muito bom. Avance uma casa. Ah, também tem prêmios, que bom. Aqui. Que bom que você ajudou seu amigo a cuidar do solo do seu quintal. Avance 3 casas. Nossa, aí sim, hein, gente? E aqui? O passeio à praia foi ótimo, mas alguns colegas esqueceram de recolher o lixo. Fique uma rodada sem jogar e recolha tudo. Legal. A outra parte. A campanha para a coleta de lixo na margem do rio foi um sucesso. Avance 2 casas. Aqui, você esqueceu 2 regras básicas. Andar sempre calçado em chão de terra e usar luvas de borracha ao mexer no solo. Então, o seu parceiro vai avançar 3 casas. Nossa! Tá vendo, gente? Não pode andar descalço, tá? Em chão de terra. Tem muitos bichinhos, né? Aqui. Você esqueceu de regar a horta e as alfaces murcharam. Fique uma rodada sem jogar. Aqui, adubar o solo com produtos orgânicos deixa as verduras mais saudáveis. Que bom que você se lembra disso. Avance 3 casas. E você maltratou minhocas e joaninhas. Repense sua atitude. Seu parceiro vai avançar 2 casas. Nossa Senhora! E quem chegar aqui, parabéns, você chegou primeiro ao jardim botânico. Agora, conte aos colegas uma coisa que você aprendeu neste jogo. Nossa, deu para aprender muita coisa nesse jogo. Sem contar que ele é bem divertido, né? Então, com o tempo, né, com calma, vocês vão poder montar esse jogo e jogar aí com as pessoas da família, tá? Pode até montar um campeonato. Joga uma dupla. Quem perder dessa jogada, sai, entra outra pessoa. Vai vendo quem é que vai ganhando, quem que vai ser o campeão final, né? Então, aqui eu vou... tá a explicação, né? Hora do jogo, o objetivo, perceber a importância dos cuidados com o solo. Participantes, 2 jogadores por partida. Material, tabuleiro, disponibilizado na seção Brincar e Aprender, lá no final do caderno. Dado e pinos para representar os jogadores, os marcadores, né? Orientações gerais. Escolham quem será o primeiro a jogar seguindo as instruções do tabuleiro. O primeiro jogador lança o dado e anda a quantidade de casas indicada por ele. Se parar numa casa simples, que é sem instruções, lança o dado novamente e anda a quantidade de casas por ele indicada. Se parar numa casa com instruções, deve cumpri-las para em seguida ceder a vez ao segundo jogador, que segue o mesmo passo a passo. Ganha quem chegar primeiro ao final do tabuleiro. Vocês também podem adaptar o jogo aí, né? De alguma forma que vocês acharem melhor. Mas algumas regrinhas têm que ser seguidas, né? Registro do jogo. Demonstre no espaço abaixo de que maneiras podemos cuidar do solo e preservá-lo. Então, aqui vai ser desenho. Também pode ser colagem, se vocês quiserem, né? Pode ser desenho com escrita. Por exemplo, vocês vão desenhar, né? Algum agricultor revolvendo a terra, deixando ela fofa, né? Ou regando o solo, ou adubando, né? Colocando adubo,
ou não fazendo queimadas, vocês podem desenhar e escrever pertinho o que quer dizer, né, esse desenho de vocês. Ah, esse meu desenho aqui eu estou querendo representar alguém regando o solo. Então, escreve regar, sei lá, alguém regando o solo. Aí vocês vão montar aí na cabeça de vocês, né? Vão ter as ideias e vão perceber. Ah, eu quero com calma, né? Quero fazer desenho, depois pintar. Ah, não, eu prefiro registrar aqui com colagens, né? Vou pesquisar, vou imprimir e vou colar, tá? Pensa um pouquinho como é que vocês vão querer fazer esse registro do que a gente aprendeu lá no jogo. Tá bom? De como que a gente pode cuidar do solo, como é que a gente pode preservar o solo. Ele é muito importante para a nossa vida. Observe a experiência feita por Carlinhos em sua escola. Atena, na escola eu fiz uma experiência para observar como que os solos absorvem a água de maneiras diferentes. Interessante, Carlos. Como foi essa experiência? Acompanhe os passos da experiência feita por Carlos e sua turma. Em seguida, responda ao que se pede. O professor trouxe para a sala 3 recipientes transparentes em forma de funil e encaixou-os em 3 outros recipientes altos, também transparentes. Em cada funil foram colocados um filtro de papel e uma das 3 amostras de solos disponíveis. Então, lá tinha solo arenoso, solo argiloso e solo humoso. E eles estavam secos, tá? Essas amostras estavam devidamente secas. Mediu-se, então, a quantidade de água que foi derramada em partes iguais nos funis, molhando as amostras de solo que estavam sob observação. Depois de alguns minutos, foi possível identificar o resultado da experiência, observando-se como a água penetrou cada uma das amostras de solo introduzidas nos recipientes. Então, olha só que legal, gente. Aqui o funil, né? Aqui os recipientes também, tudo transparente, né? Para poder ser vista a experiência, né? Então, olha só, aqui eles colocaram solo arenoso. Aí colocaram a água, tá? Olha o que aconteceu. Como o solo arenoso deixou passar bastante água, foi lá, como se fosse lá pro fundo, né, do solo. Viram por que como não conserva água aqui em cima, por que ele não é um solo bom para plantio, né? Ele vai lavando, vai saindo todos os nutrientes aqui dele. Então, ele não é um bom solo para se plantar. O solo argiloso, olha só, o que veio de água aqui para baixo, pouquinha. Ele reteve, né, bastante água aqui. E o solo rico em humus ficou mais ou menos, né? Reteve um pouco de água e um pouquinho foi para baixo. Esse daqui que é o solo ideal para plantação. Esse daqui, como ficou muita água aqui parada, aqui em cima, né, no solo, ele fica muito encharcado, né? Eu achei bem legal essa experiência. Olha só as perguntinhas. Tipos de solo. Por qual dos solos a água passou com mais facilidade? A água passou mais facilmente pelo solo arenoso, né? Ó, passou rapidinho, não ficou água aqui, ó. Ele não absorveu muita água, tá? Qual dos solos reteve a maior quantidade de água? Foi o solo argiloso. Esse daqui, que a gente viu, né, durante as aulas, como ele fica encharcado. Ele não, esse solo não deixa absorver. Ele é que absorve, ele não deixa a água passar para outra fase do solo. Ele fica com a água aqui, ó.
tudo, o solo fica encharcado de água. A gente viu numa cena. Observando o resultado da experiência, escreva o nome do tipo de solo correspondente aos conceitos de solo permeável e solo impermeável. Então, o permeável, né, aquele que permite, é aquele que deixa passar a água com facilidade, que é o solo arenoso, tá? Então, ele deixa a água passar, vai lá para baixo, né? Porque o solo tem outras fases ali embaixo. E o impermeável, que a gente usa bastante essa palavra, por exemplo, tem gente que chama um profissional para passar um produto no sofá, para ele ficar impermeável. Quer dizer que se você deixar cair um suco, por exemplo, não vai penetrar no tecido do sofá, né? Mesma coisa aqui é com o solo, ó. Solo impermeável é aquele que não permite a passagem da água com facilidade, como, por exemplo, o solo argiloso. Qual dos 4 tipos de solo é mais adequado para o plantio e por quê? É aquele solo lá da foto do Gabriel, que ele pesquisou lá no jardim dele. Vocês viram quantas plantas tem lá, né? Elas gostam desse tipo de solo. É o solo humoso, pois é um solo escuro, com maior concentração de matéria orgânica em decomposição, tá? Matéria orgânica, alguns seres ou animais ou vegetais, né, que vão se decompondo na natureza. E é um fertilizante, né? Deixa a terra fértil, ótima para o plantio. Hora de investigar. Rafael e Sheila são irmãos e moram no campo. Estudam muito agricultura e tipos de solo. Ao observar a horta de sua casa, Sheila admirou os vegetais que cresciam tão saudáveis. Olha que horta mais linda, né? E aqui, olha quem que estava trabalhando embaixo da terra, para tornar essa terra tão adequada, né? Tão fértil. Rafael resolveu pegar um pouco de terra do solo em que os vegetais cresciam e ficou surpreso com o que viu. Na companhia da irmã, observou que o solo estava cheio de minhocas. Qual que é a importância das minhocas para o solo? Elas são muito importantes, gente. Elas vão criando, conforme elas vão andando aqui embaixo, né, da terra, do solo, elas vão criando essas galerias, elas vão criando esses caminhos. E isso faz com que entre ar, bem nesses caminhos aqui que elas criaram, ó, por exemplo, esse daqui já é um caminho que uma minhoca já passou, já ficou vaziozinho. Então ele já ficou cheio de buraquinhos, aí entra o ar aqui, né? Esse solo, ela também vai comendo restinhos de animais, de vegetais, e depois, pelas fezes dela, ela vai colocando para fora isso, vai adubando esse solo, tá? Ele fica assim, bem aerado, né? Aerado, lembra quem já comeu o chocolate soufflé? Ele é aerado. Então, ele tá cheio assim de, como se fosse buraquinhos com ar, e para a terra isso é ótimo, tá? Então, olha, qual que é a importância das minhocas para o solo? A minhoca areja o solo, né? Faz com que entre ar. E, por alimentar-se de restos de vegetais e animais, elimina em suas fezes restos alimentares que sofrem a ação de bactérias decompositoras, né? Bactérias que vão decompondo esse material orgânico aí. Muito bom para o solo. Existe relação entre a presença das minhocas e a fertilidade do solo? Sim. Tornar o solo fértil, gente, é tornar ele apto para o plantio, né? Qualquer coisa que você plantar ali vai crescer muito bonita, vai ser uma planta saudável, né? Então, sim,
tem bastante relação a presença das minhocas com a fertilidade do solo. Devido a quê? Devido a todo esse processo que a minhoca produz ao viver dentro do solo, arejando o solo com o movimento que ela faz, né? Ela vai criando galerias e ali vai entrando ar, permitindo a entrada de ar, contribuindo para que o ar penetre. Então, coloquei umas cenas aqui, ó. Aqui é um minhocário. Olha que legal, minhocas trabalhando, minhocário. E aqui, uma representação de como elas são fundamentais para a vida, né? E que vocês também podem pesquisar um pouquinho mais sobre as minhocas. Por que fundamentais para a vida? Se elas fazem todo um trabalho de deixar uma terra, um solo fértil, quer dizer que nesse solo vai ser plantado, por exemplo, alguma plantinha que vai proporcionar alimento, depois vai ser colhido, quer dizer, esse alimento vai servir para a nossa sobrevivência, né? Então, olha como que é um ciclo, né? Como que a natureza está todinha entrelaçada, né? Um animalzinho, o trabalho dele já beneficia uma outra prática, né? Então, é uma interdependência, né? Na natureza. Uns seres ajudando os outros. É bem legal. Exploração e descoberta. Você sabia que o solo é um dos poucos recursos naturais renováveis e que ele é a principal matéria-prima da agricultura? O solo é elemento que oferece as condições para a germinação de vegetais, mas ele sofre uma série de impactos na prática agrícola. Então, vamos ver quais são esses impactos aí. O solo e o ar na agricultura. Antes de dominarem a natureza, os homens, em pequenos grupos, viviam da coleta de produtos vegetais. A gente já aprendeu sobre isso, né? Os nômades, eles colhiam frutos, cereais, tubérculos. Também eles viviam da caça de animais, da pesca, né? Eles mudavam-se assim que se esgotavam os suprimentos da área onde eles viviam. A gente já aprendeu sobre isso, né? Essa forma de vida social em que os grupos não se fixam em um lugar por muito tempo é conhecida como nomadismo. Por isso que os homens se chamavam, né? Eram denominados como nômades, tá? Isso permitiu a expansão da área de vivência do homem por quase todos os continentes e, consequentemente, a diversidade dos produtos encontrados na natureza. Então, era também uma experiência interessante. Como eles não ficavam muito tempo em um único lugar, então eles iam se mudando, né, para outros lugares, e nesses outros lugares eles já iam conhecendo outros tipos de alimentos, outros tipos de plantação ali, de árvores, né, de tipos de solo. Então, quanto mais eles se mudavam, mais eles conheciam lugares, ambientes diferentes. Isso também foi interessante, né, ao longo da história. Isso foi bem interessante, conhecer outros tipos de solo, outros tipos de alimentos, né? Por isso que falou que eles conheceram, né, todos os continentes. Cada lugar tem características diferentes, né, gente? A descoberta da agricultura. Com o passar do tempo, após muita observação, esses povos perceberam que era possível fazer as sementes germinarem e que pelo cultivo da terra poderiam produzir novos alimentos. Assim descobriram a agricultura. Essa descoberta modificou completamente o modo de vida das pessoas, que passaram a se manter em determinada região, cultivando a terra com o objetivo de produzir alimentos. Então, eles já não ficavam mais se mudando. Se fixaram em um único lugar, né?
foram aprendendo técnicas de plantio, começaram a plantar e a colher o seu próprio alimento. A agricultura passou, então, a fazer parte do dia a dia das famílias e para muitas ainda hoje é assim, né? Principalmente quem trabalha, né, com isso, quem vive disso, né? De plantar, de colher, de vender aquilo que colheu, né? Olha que cena bonita, né? Aqui é um agricultor. A gente vê que essa cena é lá da zona rural, né? Entretanto, o solo sofreu e ainda sofre diversas interferências que prejudicam sua fertilidade. Entre os vários fatores que levam a esse resultado, podemos destacar. Então é difícil, né, gente? Porque vai também se manuseando, né? Se usando muito aquele solo. Então, às vezes, ele também... Isso tudo também pode trazer algum malefício, né, para o solo. Então, alguns fatores negativos, por exemplo, a retirada da vegetação nativa, né, a vegetação que já existia naquele solo, que já fazia parte da natureza. Então, foi retirada para quê? Para deixar aquele espaço para plantação. Ou às vezes para pasto, né? Para os animais ficarem pastando, comendo a graminha. Outro aspecto negativo, sua compactação do solo provocado pelas máquinas e tratores. Compacto é quando ele vai ficando um solo duro, ele não fica mais aquele solo fofinho, né? Com ar. Então ele perde a fertilidade dele. Então já não vai ficar mais um solo tão bom assim para se plantar. O uso indiscriminado de fertilizantes e inseticidas químicos que alteram o equilíbrio ecológico, né, do solo. Então são colocados muitos produtos químicos também que não fazem bem para esse solo, né? Inseticidas, então, um veneno para matar insetos, mas é claro que acaba indo para o solo, acaba indo para a plantação, né? Então, é aquela coisa, né? Faz bem de um lado e mal para o outro. As consequências do uso inadequado do solo são principalmente a diminuição da quantidade de matéria orgânica, né? Que tem muito no solo humoso, que faz com que o solo fique fértil, né? A retenção da umidade, que é como é o solo argiloso, né? Fica todo encharcado. A erosão provocada pelo homem. Quando tira muito, assim, árvores nativas, né? Vão tirando da natureza, aquele solo ele vai ficando com rachaduras, vai ficando muito seco, ele está sem proteção, né? As árvores, a plantação era um tipo de proteção para ele. Os três principais elementos naturais que determinam a qualidade de tudo que é produzido na natureza são o solo, o ar e a água, que agem de forma simultânea e interdependente. Eles agem ao mesmo tempo, né? Cada um da sua forma, mas são elementos essenciais para que o solo tenha fertilidade, né? Para que a plantação fique bonita, fique saudável. E também tudo que vai ser produzido nesse solo, né? Depois dessa plantação, tudo que for colhido também vai ter qualidade. O solo, o ar e a água são indispensáveis à nossa sobrevivência. Assim, para que possamos alcançar altos índices de qualidade nos alimentos, é necessário que cada um desses alimentos seja cuidado e acompanhado,
tanto antes, como ao longo e como depois da colheita, tá? Esses alimentos de qualidade, que são esses que a gente, né, tem vontade de comer. Agricultura sustentável significa respeito pelo meio ambiente. Isto é, investir na utilização de técnicas sustentáveis para desenvolver o cultivo da terra e, ao mesmo tempo, conservar seus recursos naturais com o objetivo de manter a produtividade, controlar a erosão e repor matéria orgânica, possibilitando a produção de alimentos com cada vez mais qualidade. Bem legal, né, gente? Olha que coisa mais linda essa plantação. Olha que criativo, né? Em formato circular. Mas olha como você percebe que é um solo humoso, né? Como esse tipo de solo é escuro, né? Cheio de nutrientes, super fértil. Qualquer coisa que você plantar aí vai crescer super bonito, tá? Diálogo com o texto. Como os povos nômades descobriram a agricultura? Quando eles passaram a se fixar em um único lugar e aprenderam a plantar e colher. Essas são sugestões, tá, da Pro? Quem quiser responder de outra forma, fique à vontade, tá? Por que a descoberta da agricultura foi importante para a humanidade? Porque com a agricultura, o homem se tornou mais autônomo, né? Mais independente, pois passou a produzir os alimentos para sua própria sobrevivência. Além, né, dele usar esses alimentos para a própria sobrevivência, essa prática também foi gerando riquezas, tanto para quem plantava e vendia aquilo que colhia depois, como para quem revendia esses alimentos, né? Como é o caso, por exemplo, os agricultores, eles plantam, depois colhem. Aí eles mandam aqui, por exemplo, para a zona urbana. Aí esses alimentos vão para os supermercados, quitandas, sacolão, feira. Então, essas pessoas que estão revendendo esses alimentos, elas também estão ganhando dinheiro, tá? A agricultura, objetivando a produção de alimentos saudáveis, é de fato importante. Mas o solo está sofrendo impactos que o empobrecem. Sobre esse assunto, respondo. Quais são esses impactos que agridem o solo e comprometem a qualidade dos alimentos produzidos? Bom, a gente pode citar exemplos, né? Por exemplo, a poluição do solo com acúmulo de lixo sólido, lixo duro, né? Como embalagens de plástico, vidro, papel, metal. Então, tem muita gente, né, que joga lixo no solo. E também produtos químicos. Tudo isso vai empobrecendo o solo, vai deixando ele menos fértil, tá? Cite algumas técnicas usadas na prática agrícola para a sustentabilidade do solo. Então, tem muitas práticas, né? Eu citei alguns exemplos. A aplicação de adubo orgânico, né? Para aquele solo ficar humoso, né? A irrigação, aqui apagou, não sei porquê. A irrigação com sistema, vocês podem completar o que a Pro está falando, tá? Irrigação com sistema de gotejamento, né? De pingando gotinha por gotinha, mas está sempre molhadinha aquela plantação. E também o desenvolvimento da técnica de minhocultura, né? Das minhocas trabalhando aí nesse solo para ele ficar saudável. Então aqui sumiu, não sei porquê, mas aí vocês completem com o que a Pro falou, tá bom? Ah, apareceu. Aqui, ó, por exemplo, a aplicação de adubo orgânico
irrigação com sistema de gotejamento, emprego da técnica de minhocultura e muitas outras. Produção de texto. Então, tá vendo? Aqui, ó, vocês já poderiam dar uma paradinha, né? Já dar uma descansadinha, ou deixar essa aula para um outro momento. Aí vocês que decidem, porque vocês que sabem como é que vocês estão aí de força aí para fazer a lição, tá? Durante esse bimestre, você estudou importantes astros, como o Sol, a Lua e a Terra. E viu também o quanto a superfície da Terra, que é o solo, é indispensável à manutenção da vida. Chegou a hora de você produzir um texto falando sobre a interferência humana nos processos naturais e as consequências ou positivas ou negativas, ou positivas e negativas também, dessas ações do homem, tá? Então, leiam direitinho, vocês podem até fazer alguma pesquisa complementar, mas vocês vão escrever um pouquinho, tá bom? Falando sobre a interferência do ser humano nesses processos naturais, tá? Tudo isso que a gente aprendeu, tá bom? A gente acabou de falar de plantação, né? Então, relembrem a matéria e vejam o que vocês podem criar aí nesse texto. Agora é uma parte assim de vocês, tá? Uma coisa pessoal do que vocês conseguiram absorver da matéria, bom? Sua criação, eco-heróis. Durante este bimestre, você pôde ver que diversas ações poluidoras do homem geram impactos negativos ao meio ambiente. Leia a tirinha. Tiracaranga, Instituto Caranguejo. O caranguejo falando para o outro. Temos que ficar de olhos bem abertos. Hoje em dia, não podemos dar bobeira. Aí o outro caranguejinho, muita violência. Aí ele, violência ambiental é coisa séria. Aí ele está mostrando aqui, ó. Olha só, quanto lixo que foi deixado no solo. Tá vendo? Então, isso daqui prejudica muito o solo, prejudica a vida dos animais que dependem desse solo. É muito triste, né, de ver. Pensando na importância do solo para a vida e nos cuidados de que ele precisa, você criará um eco-herói. Vocês não conhecem vários super-heróis? Superman, Spider-Man, né? Tem vários super-heróis. Você vai criar um super-herói que ele vai criar estratégias, superpoderes para quê? Para proteger o solo, tá? E aí você vai criar o seu super-herói, vai desenhar ele aqui, pensa bem, né? Isso daí vai depender muito da criatividade de cada um, tá bom? Vai ser um super-herói que vai defender a natureza, vai proteger o solo, tá bom? Caprichem bem. Agora a gente vai para uma lição de casa. Vamos fazer juntos, tá? Sim, a Pro vai explicando. Em sala de aula, você estudou os movimentos da Terra. Observe a experiência e responda o que se pede. Aqui foi usado, né, um palito de churrasco e palito de churrasco e uma laranja, gente. Olha que legal. A laranja representa a Terra, o planeta Terra, e a vela representa aqui o Sol, né? De onde está vindo luz. Identifique o lado do planeta que representa o dia e o lado que representa a noite. Então, onde está pegando a luz do Sol, né? Aqui é dia. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer um D de dia. E aqui, onde não está pegando a luz do Sol, tá escuro, né? Aqui é noite, tá? Essa experiência está mostrando um movimento de rotação.
rotação da Terra, tá? Que demora, ó, que ela gira em torno dela mesma, tá bom? Esse movimento leva 24 horas para se completar e ele origina os dias e as noites, tá? Aqui a gente tem outra cena, tá bom? Só que agora o planeta aqui, né, que é a laranja, além de ela estar girando em torno dela mesma, né, fazendo um movimento de rotação, ela também está girando em torno do Sol, tá? Então, nesse outro desenho, a Terra, laranja, está realizando... Laranja é a fruta, tá, gente? Nesse outro movimento, a Terra, que é a laranja aqui, está realizando um movimento de translação. Nesse movimento, a Terra leva 1 ano, né, até completar esse movimento, dando origem às 4 estações do ano, tá? Aqui, orientações... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Orientação pela bússola, né? A bússola é um instrumento muito importante, usado por muitos profissionais, né? Quem é da marinha, da aeronáutica, quem é escoteiro, né? Quem fica no meio da floresta. Nossa, tem muita gente que usa bússola. A bússola é um instrumento de orientação mais usado. Ela tem uma agulha imantada, que é um ímã, né? Que aponta sempre para a direção norte. A bússola é muito usada pelos navegantes e aviadores. Bem legal. Deixa eu ver aqui, porque aqui não está indo. Deixa eu ir lá de novo. Não vai. Vou começar de novo, então, ver se vai, né? Aqui. Aqui está mostrando os pontos cardeais, né? Lembra que a Pro já falou? Você vê onde é que o Sol nasce, coloca o seu braço direito. Então, aqui, onde o Sol nasce, vai ser o leste. Do outro lado, vai ser o oeste. Na frente, vai ser norte. E atrás, vai ser sul. Olha só agora as perguntinhas. Durante o dia, nos orientamos pelo Sol ou pela bússola. Durante a noite, nos orientamos pela bússola ou pela lua e as estrelas. O Sol nasce no leste e se põe no oeste. O mais importante e mais usado instrumento de orientação é a bússola. Nascente é o mesmo que leste e poente é o mesmo que oeste. Com o braço direito estendido para o lugar onde o Sol nasce, encontramos o leste. À esquerda, o oeste. À frente, o norte. E atrás, o sul. Lição 4. Ar, água e sol. O nosso planeta, apesar de ser chamado Terra, é formado de 3 grandes componentes indispensáveis à sobrevivência de todos os seres vivos: a água, o ar e o sol. Cada um desses componentes tem características próprias e ambientes bem distintos entre si, que se tornam importantes reservatórios necessários à vida. A inter-relação entre o solo, a água e o ar é grande, de modo que quando algo acontece com um deles, acaba afetando o outro.
Olha como mostra, né, a interdependência entre água, ar e solo. Um depende do outro. Faça uma pesquisa sobre a importância da água, do solo e do ar em nossa vida e anote as informações nos quadros, tá? Então, aí já é uma resposta pessoal. Tem gente que nem vai precisar fazer pesquisa, né? Já vai saber responder assim sozinho. Por que que a água é importante? Por que que o ar é importante? E por que que o solo é importante, tá? Aqui a gente tem, preencha as palavras cruzadas com os tipos de solo estudados em sala, de acordo com as orientações abaixo. Então, vocês vão seguir essas dicas e vão completar aqui o diagrama com letrinha de forma maiúscula, tá? Então, a dica número 1, componente do solo que é utilizado na fabricação de telhas, tijolos e etc. B, componente do solo que se encontra em maior quantidade nas praias. C, tipo de solo que existe nos jardins, nas florestas, nas matas e surge de decomposição de organismos vivos. D, é um solo formado pelo cálcio. E E, outro nome dado à argila. Então, essa daqui a Pro vai pedir para vocês pausarem um pouquinho o vídeo e fazerem sozinhos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já corrige. Pode pausar. Vamos lá? Então, o A, componente do solo que é utilizado na fabricação de telhas, de tijolos, argila. B, componente do solo que se encontra em maior quantidade nas praias, é a areia. C, tipo de solo que existe nos jardins, nas florestas, nas matas e surge de decomposição de organismos vivos, é o solo humoso. D, é um solo formado pelo cálcio, calcário. E outro nome dado à argila, barro. Tá? Então é isso, gente. A gente acaba aqui a nossa matéria de ciências, tá? Se dediquem, façam com capricho. Não tenham pressa para terminar, tá? Façam com calma, dividam essa aula em 2 momentos, tá joia? Agora eu vou passar aqui o roteiro de estudos para as férias de julho de ciências, dentro da disciplina de ciências, tá bom? Então, a gente vai... O que a Pro preparou aqui para vocês? Umas sugestões de vídeos, porque eu sei que criança gosta muito de ficar na internet. Então, eu pensei, já que gostam tanto de ficar na internet, então que seja para assistir vídeos interessantes, né? Para a gente relembrar tudo que a gente aprendeu desde lá do primeiro caderno. Então, eu preparei essas sugestões. Sugestão de vídeos com animais invertebrados, porque a gente já aprendeu lá no primeiro caderno. Então, eu gostei muito desses vídeos. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, tá? Aventura Selvagem, em 4 partes. Aqui também tem uma sugestão de... A gente também aprendeu sobre animais vertebrados, né? Então, aqui tem um pouquinho de algumas cenas de mamães animais com seus filhotes. Eu acho que vocês vão gostar demais também. Então, aqui tem As Mães Mais Incríveis do Mundo, 2 partes. Mães Animais e Seus Filhotes. Aqui, já entrando no segundo caderno, né? Alguns vídeos sobre o sistema solar e a Lua. Viajando pelo sistema solar. E como seria se a Lua desaparecesse. Muito, muito interessante de se assistir, gente. E aqui, tipos de solo, né? Constituição e tipos de solo. E a importância do solo, tá? Essas são as sugestões da Pro. E
claro, né, gente? Deixem o caderno todinho em ordem. Quem não fez ainda todas as lições, vão terminando. Deixa ele impecável, tá bom? E é isso aí, gente. Olha aí. As férias estão chegando, né? Então é isso, gente. Tá? A Pro vai se despedindo. A nossa última aula de ciências, né? Antes das férias. E façam tudo com calma. Não precisa ter pressa para nada. Vão organizando aí o tempo de vocês, tá bom? E nas férias, aproveitem bastante, curtam bastante e vejam esses vídeos que a Pro separou. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá joia, gente? Boas férias aí, ó. Beijinho da Pro.